Tudo bem com vocês? Alguém me conhece aqui? Oxe, todo mundo? É mesmo? Eu não sei se vocês sabem, mas nem sempre eu fui psicóloga. Antes eu era produtora de entretenimento. Eu produzia shows de stand-up comedy. Conhece o Afonso Padilha? Alguém conhece? Sim, Kéfera Buckman, Rafinha Bastos. Então, já trabalhei com todos eles. Mas eles faziam uma coisa que eu achava muito legal quando a gente ia vendê-los, que era o seguinte: quando eles subiam no palco, a gente está em pouca gente aqui. Quando eles subiam no palco e as pessoas ainda estavam meio com vergonha ou receosas, eles faziam uma brincadeira e eu achava o máximo. Eu já era psicóloga na época e eu acreditava que eu tinha muita coisa a acrescentar para as pessoas também. Eu acreditava que eu tinha soluções para a vida delas. E quando eles subiam no palco e viam que a plateia ainda estava começando e estava um pouco morna, eles faziam uma coisa que eu vou convidar vocês a fazerem. Vocês topariam? Sim, certeza. Olha lá. Antes de começar, eu queria que vocês soubessem que antes de ser psicóloga, eu sou mãe, sou irmã, sou filha, sou como vocês. A única coisa que me diferencia é algo que eu vim trazer com muito amor para vocês hoje. Hoje a gente vai falar sobre apego ou amor. Vocês acreditam que vocês estão vivendo no apego ou no amor? Quem acredita que está no apego? Quem acredita que está no amor? Então hoje nós vamos tirar toda e qualquer dúvida. E quando eu vendia esses humoristas, eu fazia isso com muito amor. Eu achava, mas na verdade eu estava apegada. E foi quando eu me desapeguei que as coisas mudaram e eu realizei grandes sonhos. E é justamente isso que eu vim compartilhar com vocês. Um dos meus sonhos era poder estar aqui falando com vocês assim como eles faziam. E o segundo sonho era fazer a mesma brincadeira que eles faziam quando subiam no palco, que é o que vocês vão me ajudar, tá bom? Então faz assim, ó. Digamos que ninguém me apresentou, eu mesma vou me apresentar e quando eu subir no palco, vocês vão fazer o seguinte: sem vergonha, hein? Sem apego, tá? Vocês vão gritar, vocês vão me chamar de linda, vocês vão bater... a Lala ficou nervosa. Sem apego, relax. O que é que você tem a perder? Deixa eu te falar que aqui ninguém tá te vendo, literalmente. Tá bom? Pode ser? Vocês me ajudam com um sonho, eu ajudo vocês depois com o sonho de vocês. Pode ser? Então vamos lá. Vou me apresentar, ok? Senhoras e senhores, recebam no palco ela, a Ana Paula Lima, uma blogueirinha da meia-idade e psicóloga também, mais conhecida como Dona Ana! Ó. Obrigada, obrigada. Vocês viram? Acabaram de distribuir amor. Amor é essa, já começamos, é esse total desapego. Bom, nós vamos fazer o seguinte: eu vou trazer para vocês 6 aspectos do apego primeiro, depois 5 aspectos do amor, os principais. Vou fazer uma brincadeira aqui com vocês visual. Por favor, eu me empenhei nesse rolê, então vocês fiquem aqui comigo, certo? Tá todo mundo me escutando? Eu deixei curtinha, que é justamente depois para a gente abrir o microfone para vocês e vocês não saírem daqui com dúvidas, certo? Então, primeiro aspecto do apego, nós vamos começar por ele. O primeiro aspecto do apego é dependência emocional. Se eu estou vivendo em dependência emocional, eu estou em apego de alguma forma. E aí, o que é dependência emocional? É quando as minhas emoções dependem de algo, alguém ou circunstância, ou para eu ser feliz, ou para eu ser triste, ou para eu existir. Isso é dependência emocional.
Se eu estou em uma relação que mesmo que ela me faça mal, mas eu me sinto bem em determinados momentos, eu estou em dependência emocional. Este é o primeiro item do apego. E isso, a dependência emocional, traz para a gente um sufocamento e uma sensação constante de que a gente está preso. Esse é o primeiro aspecto do apego. O segundo aspecto do apego é um que eu acho mais sapeca. E por quê? Porque ensinaram para a gente desde pequeno que é a validação social. É a necessidade que nós temos de usar uma roupa, ou um cabelo, ou uma aparência que esteja coerente com o que eu gosto? Não, mas como irão me aceitar? Essa validação externa, essa validação social faz com que a gente apresente algo para o outro. Você só segura para mim? Uma salva de palmas para ela. Vocês sabem por quê? Que ela vai estar me ajudando aqui a ficar nua. É, exatamente. Vocês sabiam que isso vai acontecer hoje? Sabiam disso? É. Os homens vão adorar. Obrigada, lindona. Desde pequenos, a escola ensina a gente a ter uma necessidade de validação social. Quem era nota 10 aqui na escola? Eu. Quem era 9? Quem era da turma do fundão? Oh, essa galera. Quem era nota 7? Quem era faltoso? Nossa senhora, gente, teve uma época que eu fui muito faltosa. E quantas vezes você não ficou em ansiedade porque, inclusive, você não era ou nota 10 ou tão cool, tão legal quanto o pessoal do fundão? Essa necessidade de validação social faz com que a gente se afaste daquilo que nós somos. Deixa eu fazer uma pergunta, já que a gente está em pouquinho. Quem veio aqui com a expectativa de que eu ia falar sobre apego ou amor, principalmente no relacionamento? Levanta a mão. Nós estamos falando sobre relacionamento, acredite. E a gente já vai chegar lá a hora que a gente entrar em amor. Quando nós estamos num relacionamento íntimo, sabe onde que está a validação social? Muitas vezes validamos uma relação para quê? Para calar as vozes da nossa mente que nós aprendemos ao longo da vida que só seríamos, por exemplo, felizes dentro de uma relação. Ou tínhamos prazo de validade dentro de uma relação. Quando começar, quando terminar e se preciso estar lá. É a mesma coisa. A diferença é que na relação íntima, por que mexe tanto com a gente? Que a gente não tem controle. Esse é o terceiro item do apego. Quando nós estamos na necessidade de controle, de controlar circunstâncias ou pessoas, nós estamos em apego. Quem é controlador aqui? Eu estou levantando a mão. Lembra que eu falei para vocês que eu sou #TamoJunto? E toda vez que nós estamos controlando, mesmo, e aí a gente vem com aquelas crenças mais sapecas. Não, mas é que é assim que dá certo. Senão lá na frente vai ser pior. Vocês já vão entender que o amor não fica lá na frente. Na necessidade do controle, eu tenho a necessidade que, inclusive, você corresponda às minhas expectativas e responda exatamente o que eu quero. E não dou liberdade para o outro ser o que ele quiser e também não consigo manifestar o que eu sou. O quarto item é a necessidade. Esse agora, gente, esse é complexo. O quarto item é a nossa identidade. Lembra que eu comecei falando para vocês que eu era psicóloga, eu era produtora de entretenimento, mas eu já era psicóloga? Pois é. O quê?
O quarto item do apego é a identidade. Eu não consigo ser outra pessoa senão dentro dessa relação. Eu não consigo ser outra pessoa senão dentro dessa empresa. Eu não consigo ser outra pessoa senão aquilo que eu faço. Quem aceita responder uma pergunta para mim? Quem? Você? Pode? É que você não vale. Ela é minha consultoranda, ela é sapeca. Me diga quem você é sem me dizer o que você faz. Sem dizer o que eu trabalho? Sem dizer o que você faz. Eu sou a Carol, tenho 44 anos, gosto de viver a vida, sou simpática, divertida e sou mãe. Então, já é uma coisa que eu faço, talvez. Eu escutei mãe? Mãe. Escutei mãe? Mãe faz um monte de coisa. Pronto, já perdeu. Desculpa, obrigada. Como que é seu nome? Carol. Como? Carol. Carol? Uma salva de palmas para Carol. Carol, pergunta para mim, me diga, pergunta para mim quem eu sou. Sem o que eu faço? Nada. E guarda essa resposta, que eu já vou mostrar para vocês o quanto isso tem a ver, inclusive, com o amor. Eu não sou nada, e eu já vou te provar por que isso é tão importante. Quem precisa, dentro desse processo de identidade, eu não esqueço o dia em que eu estava vivendo uma relação muito difícil, muito tóxica. Inclusive, eu entendo tanto sobre dependência emocional e sobre apego ansioso, porque eu vivi justamente isso na pele. Só que a gente acha que esse é um problema. Na verdade, esse é o menor dos nossos problemas. Quando eu descobri que a dependência emocional, o apego ansioso e essa minha identidade, que era a necessidade de ser esposa, estava escondendo o meu maior potencial como mulher. Eu acreditava que apenas casada seria feliz naquela identidade. O que eu não sabia é que tinha um mundo de coisas para eu descobrir. E é justamente a escassez. Calma que essa parte vai demorar um pouquinho para sair. Junto com essa identidade vem a sensação de que sempre está faltando algo. Eu vou deixar, não posso deixar de ser esposa, não posso deixar de ser aquela profissional, não posso deixar de ser aquele item que eu acredito que é importante. Eu não posso, apego. Mas é porque eu tenho constantemente a sensação de que me falta algo. E que eu preciso ter aquele lugar, aquela pessoa, aquela circunstância para existir. O quinto aspecto é a necessidade de posse, a escassez. Tudo isso por conta de que eu tenho orgulho da minha história, orgulho do que eu conquistei, orgulho do que as pessoas até aqui estão pensando sobre mim, orgulho do que aquilo que eu conquistei é meu. Isso é tão latino, gente. Isso vem muito da nossa cultura. A hora que eu entrar em amor, vocês vão falar assim, não, isso não pode ser amor, quero ver você praticar esse trem. Eu pratico. E dá boa. Sou bem feliz e faceira. Só posso falar de mim, não posso expor meus consultorandos. Tem duas aqui. Tô brincando. Nessa posse e nessa escassez, a minha auxiliar, nesse momento, a gente dá uma... você tá aí olhando de... também é uma consultoranda minha. Ela ficou ali para não ser vista. E, de repente, a psicóloga dela, tóxica, faz assim para ela. Você não está acostumada? Quanto tempo comigo? Nessa posse e escassez, eu tenho medo de abrir mão daquilo que eu conheço. E sempre tenho a sensação de que me falta algo. E por que me falta algo? Porque eu sempre estou preocupado ou preocupada com o que vão pensar de mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meus consultorandas sabem. Ninguém está te vendo.
Nem eu com essa roupa linda, ó, maior gostosa desse lugar, ninguém está me vendo. E com uma autoestima boa, vocês viram, né? Agora a pergunta que eu faço para vocês, quem é que está em apego? Quem é que está em amor? Viu como é fácil a gente estar apegado? É muito fácil. Quem quer agora abrir seu coração para o amor? Quando eu estou em amor, o item mais importante é estar... Tcharam, tchan, tchan. Vocês acharam que eu ia ficar aqui de calcinha vermelha? Eu vim de calcinha vermelha. A hora que eu fui no banheiro, eu falei, gente, se acontecer algum problema... Olha os meninos rindo. Vocês estavam animados, né? Poxa vida! Mas não, meu filho, ainda não tô com esse corpício, espera. O primeiro item do amor é a sensação... Agora... Olha, agora tudo ficou resolvido. É a sensação de inteireza. É a sensação de que nada me falta. A sensação de total completude com a vida. Nesse momento vocês estão pensando assim, Ana, seu namastê agora? É, pode rir. Não tem nada de namastê. Sabe a mesma coisa que normalizaram a falta de saúde? Normalizaram a sensação de falta. Normalizaram sair da zona de conforto. Gente, não é normal vocês ficarem saindo da zona de conforto o tempo todo. Vocês estão sabendo disso? Vocês estão sabendo? Não, né? Pois é. Isso é apego, a necessidade o tempo todo de ficar buscando porque falta, e eu sei que essa é uma fala muito comum do corporativo, é o que mais gera necessidade, aliás, é o que mais gera ansiedade e é por isso que a galera está todo mundo doente. Quando eu tenho a sensação de completude, de inteireza, sabe o que acontece com o teu cérebro? Ele libera o quê? Ele libera dopamina, você fica relaxado. Quando você fica relaxado, teu córtex pré-frontal fica o quê? A circuitaria melhora. Sabe onde que estão as decisões e a criatividade? No córtex pré-frontal. Só que a empresa, inclusive, essa necessidade de sair da zona de conforto, tira o quê? Justamente isso, porque libera o quê? Cortisol. Quando você libera cortisol, teu coração fica em adrenalina. Aumenta a adrenalina. Quando aumenta a adrenalina, o seu sistema simpático aciona. Seu sistema simpático aciona, você só fica em estado de alerta, luta ou fuga. Acaba toda e qualquer criatividade. Quando eu estou em amor, meu sistema parasimpático está ligado. E nesse momento, eu não busco mais nada, eu já sou. Eu não busco mais nada, meninas, eu não mando mensagens. Parece maluco o que eu estou dizendo, eu trabalho muito com mulheres em apego ansioso. E o que acontece? Elas buscam o tempo todo, quando na verdade elas já são a mais pura manifestação de amor. O segundo item, e é um dos itens que eu acho o mais importante, é o estado de presença. E isso vale ouro. Era para ser ouro. É a necessidade constante de você estar presente. Sabe por que a gente fica tão apegado às circunstâncias, a sensação de que não temos, a sensação de que algo vai dar errado? Porque nós não estamos presentes. Quem é que tem sofrimento aqui na vida? Quem é que tem sofrimento na vida agora? Como que é seu nome? Natália? Eu estou ficando meio surda, porque... Natália, você tem sofrimento agora? Nesse exato momento? Tá vendo?
Essa é a falta de presença. Nesse exato momento, a única coisa que você tem é uma mulher meio esquisita na sua frente trocando de roupa. Simples assim. É simples. E isso é amor, é ter amor pela vida. E na relação íntima, sabe por que a gente entra em tanta confusão? Porque a gente fica lambendo ferida do passado e fica o quê? Prevendo o que vai acontecer no futuro. Ninguém está presente. E aí, desculpa a mulherada, a gente faz isso com maestria. Por quê? Porque a gente fica prestando atenção nos detalhes. Já aconteceu há milênios e a gente vai lá e cutuca a ferida. Se tem uma coisa que eu aprendi com os homens é: o que passou, passou. A gente fica brava com isso. Mas isso, inclusive, é amor. Presença. As coisas são como são e elas só existem no agora. É fácil praticar isso? Não, é muito difícil. Inclusive, para praticar isso, eu me arrependi de trazer esse casaco, podia ser outro item, que eu estou com o senhor calor, mas é a vulnerabilidade. Para a gente não lamber ferida e estarmos presentes, nós precisamos abraçar a vulnerabilidade. Não ter medo de que a gente vai errar, de entender que muitas vezes nós estamos sujeitos a... Se nós estamos sujeitos a errar, o outro também está. E o quanto o nosso coração pode ficar aberto para novas possibilidades que o agora apresenta. E quando a gente fala de novas oportunidades, a gente também está falando de novas situações além do que a gente conhece, porque a gente está identificado com algo. A vulnerabilidade, gente, é uma das coisas mais lindas que existe, sabe para quê? Para que a gente possa abrir o nosso coração. Sabe por que presença é tão importante? É a única forma da gente abrir o nosso coração. Quantas vezes a gente está numa relação íntima que a gente não sabe se é apego ou amor, se a gente está sofrendo ou não. Mas é porque o quê? A gente não quer abrir o nosso coração. Porque ele já foi machucado demais. E quem é que quer ser feito de trouxa? Ninguém quer ser feito de trouxa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre falo para os meus consultorandos, se eu não ando falando, vocês puxem minha orelha. Eu não trabalho para que vocês fiquem espertalhões. Eu trabalho para que vocês, caso sejam feitos de trouxa, vocês fiquem bem em sair. Essa é a beleza. E isso é para corajosos. O último item do amor é soltar. Quem ama, gente? Quem ama, solta. Quem ama, solta. Quem ama, dá liberdade para o outro. Quem ama, liberta a si mesmo. Quem ama, dá para o outro o espaço que ele precisa. Quem ama, quando a gente está em amor, a gente solta aquilo que não está funcionando. No apego, nós vamos ter dor. E a dor vem porque a gente fica apegado, resistente, e isso gera sofrimento. No amor, a gente tem dor. Vocês acharam que não ia ter dor? Tem dor! Mas a gente solta. Porque quando a gente solta, vem a mudança. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou psicóloga há anos. Ninguém fica quando não quer. E nada na sua vida que não seja seu vai ficar. E o tempo que você está resistindo é o tempo que você está em sofrimento. Eu acabei as descrições do que é apego e do que é amor. Quanto tempo eu tenho? Rapidinho, só para eu saber. Foram quantos minutos? Eu tenho ainda. Já foram? Já foram. Então, rapidinho. Rapidinho. Sabe por que é tão difícil a gente entrar no amor? Porque tem um bichinho, um parasita psíquico que se chama corpo de dor. Eu fiquei... A Daina tá rindo, eu esqueci meu bonequinho. Eu mostro para vocês com um bonequinho o que é o corpo de dor.
Não tem problema, Daina. Faz de conta que esse celular é vocês. Corpo de dor é um parasita psíquico que vai crescendo, se alimentando do quê? Das suas dores. E aí o que acontece? Ele só espera uma oportunidade para que faça o quê? Para que ele tome conta de você. E sabe como é que ele toma conta de você? Ele vai contando histórias. Sabe quais são as histórias? De apego que você tem ao longo da vida. Você só será feliz se você casar, você só será feliz se você ganhar tantos R$1.000, você só será feliz enquanto você tiver aquele carro, aquelas coisas. E isso vai te deixando no estado de sofrimento. Por quê? Isso vai gerando dor. Só que ele é tão sapeca que ele te anestesia para você não ver a realidade. Sabe como é que ele te anestesia? Com prazer imediato. Comida, bebida, drogas, lícitas, ilícitas, sexo. E aí você o quê? Não olha para o seu problema. E assim ele te deixa a vida inteira. Eu vivia em corpo de dor, apegada numa relação que já tinha acabado há 9 anos atrás. Já que ninguém mais está escutando, estamos só nós. Eu era traída durante a relação toda. Mas eu era apegada ao fato de que já era conhecida nacionalmente como uma psicóloga que falava sobre relacionamento. Como é que as pessoas iam acreditar em mim? E isso fazia o quê? Fazia com que eu vivesse em sofrimento. E eu não conseguia sair daquela dependência emocional. Eu falava assim, gente, como assim? Esse trem está errado. Eu precisava me curar, mas sair da relação de jeito nenhum. Foi aí que eu fui estudando sobre corpo de dor. Aí o corpo de dor dizia assim, presença, aceite a vida como é. E eu dizia assim, é claro, eu estou com uma pessoa que me trai e eu estou perdendo todo o meu patrimônio, porque foi isso que aconteceu comigo na pandemia, eu perdi tudo. Tudo, porque inclusive é isso que o apego faz, naquela sensação da escassez, a gente acredita que aquilo é verdade e a gente só vai perdendo as coisas. Aí eu comecei a aplicar o estado presente do amor, que era para silenciar o corpo de dor. Eu me lembro até hoje que quando eu comecei com o meu professor, eu falei assim, cara, esse trem não vai funcionar, eu estou perdendo o meu apartamento. Ele falou, Ana, só esteja presente, só aceite a vida como ela se apresenta. Eu falei, tá bom. Foi nesse momento que eu aceitei que eu vivi um relacionamento tóxico horroroso. E que eu era tóxica, inclusive, tá? Porque a gente fica tóxico, tá? No apego, só para vocês saberem. Porque daí quando a gente é traído, a gente faz o quê? Eu fiquei, mas você agora vai ver só, você é o errado da relação. Isso só gera dor e sofrimento. O dia que eu fiquei sabendo que o último item do meu patrimônio, que era um apartamento, tinha que ser vendido, eu me lembrei do meu professor, Ana, presença, aceite a vida como ela é. Vocês sabem, quando eu estava perdendo o apartamento, porque eu tinha perdido porque meu ex-marido tinha investido em senhoras da noite, eu quis separar? Não, porque eu precisava existir dentro de uma relação. Não, quis separar. Eu só quis separar o dia que eu descobri que ele mandava mensagens quentes do lado da minha filha. Eu fiz isso por mim? Não. Esse é o problema da dependência emocional, esse é o problema do apego. E por isso que a minha jornada passou a ensinar sobre como silenciar corpo de dor. Em presença, peguei o meu celular e fiz um vídeo, sabe? O vídeo dizia assim, 5 expressões de amor que o outro faz, que eu tinha feito durante 19 anos, mas o outro ignora. Tinha acabado de treinar, não parece, mas eu treino bastante, na sacada de top. Postei às 6 da tarde, fui fazer uma live com o médico, 8 da noite. O vídeo tinha mais de 500 mil visualizações e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Hoje eu saí de um casamento desse com dívida e olha que louco, sou mais conhecida, não parece, tá? Mas eu sou mesmo blogueirinha da meia-idade. Sou muito mais conhecida, os meninos estão rindo. Sou muito mais conhecida hoje
e conquistei todo o meu patrimônio, mas outro tipo de patrimônio, e estou aqui falando com vocês, que inclusive não tem valor, né? Não tem dinheiro que pague isso. Para finalizar, sabe por que eu não sou nada? Quando eu não sou nada, essa é a beleza do amor. O amor, ele não é nada, ele não espera nada. Sabe por quê? Ele dá espaço para ser tudo. Eu não sou nada, porque eu não sei o que eu vou ser para você a partir de agora. Eu não sei o que vai ser para as meninas a partir de agora. Eu posso ser qualquer coisa, você não sabe. Eu posso ser, inclusive, uma das psicólogas mais famosas do mundo. Eu só consigo ser isso se eu for nada. Essa é a beleza do amor. E esse é meu convite para vocês. Silencie o corpo de dor de vocês. Como é que faz isso? Eu acho que vocês estão esperando essa resposta. Não é difícil, mas é difícil. Esteja presente, porque corpo de dor gosta de passado, gosta de futuro e gosta de prazer imediato. E se você estiver presente e não estiver se rendendo ao prazer imediato, você está silenciando o seu corpo de dor. E aceite a vida como ela está se apresentando. Ela está contando uma história, você que não quer ouvir, porque está apegado àquilo que você acredita e conhece. Senhoras e senhores, eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana, e espero ter feito sentido na vida de vocês. Gente, beijos! Meu Instagram é Ana Paula Lima Psicóloga. E se você colocar Dona Ana no Google, vocês vão encontrar tudo que é meu lá, certo? Gente, agora é um momento bem importante. Eu falei de apego e de amor. Eu sei que vocês procuram na relação íntima, tá? Mas quando eu trato o apego e o amor para a minha vida, eu soluciono a minha vida íntima. Porque hoje eu tenho uma vida íntima, eu não exponho nas redes sociais, mas onde eu vivo o amor. E é tão gostoso, é tão legal, não tem cobrança, não tem a mensagem não respondida, não tem aquela sensação o tempo todo de que a pessoa vai embora e de que as coisas, que você vai ser traído. É legal demais. Mas para isso eu precisei silenciar meu corpo de dor. Perguntas. Aí eu tenho que escutar esse negocinho, né? Por isso que eu não estava escutando as moças. Ah, meu Deus. Vocês não vão perguntar nada? Ah, eu pergunto toda semana. Eu também. Pode perguntar. Não, que na teoria eu entendi tudo. Na teoria, a prática é difícil. Vamos para a prática. Na prática. Como que eu queria mais dicas assim na prática, como aplicar esse conceito de entender que a gente já que a gente não está na escassez e assim vibrar o amor. Vibrar o amor, para a gente chegar na vibração do amor, meus consultorandos conhecem a escala das emoções. Vocês conhecem a escala das emoções? Sim. Eu convido vocês depois darem o Google Escala das Emoções, Dr. David Hawkins. Inclusive, vocês vão receber um presentinho meu, tá? Se vocês forem lá no meu Instagram e pedir, colocar It Brains na caixa do inbox, vocês vão receber um e-book para silenciar o corpo de dor, tá? Agora, na prática, como é que eu vibro o amor? Primeira coisa, eu neutralizo as coisas. As coisas são como são. Por exemplo, uma dor. Né? Como é que eu fico em amor? Uma dor. Ah, eu estou no momento ruim da minha vida. Não, não é ruim. Ela é o que é. Esse é o primeiro passo. Depois que você entendeu, ela é o que acontece? Você começa a aceitar a vida. Quando você aceita a vida, você começa a ficar mais racional. Opa! Eu tinha que aceitar que eu estava sendo traída há 19 anos. Eu tinha que aceitar aquilo. E o que estava acontecendo comigo não era bom nem era ruim, era o que é. A hora que eu aceitei o que aconteceu, veio a mudança. O problema, sabe o que é? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente acha que viver em amor é viver em alegria, é diferente. Viver em amor
é aceitar a vida como ela se apresenta e entender que eu tenho potencial para transformar qualquer dor em amor. Então, uma prática. Você primeiro neutraliza as coisas que estão acontecendo, não são boas nem são ruins, e aceita a vida como ela é. A minha assistente, tá? A gente teve um probleminha na logística e eu vim de avião e ela falou, não, eu quero ir. A Yara. E ela veio de ônibus. A Yara é praticante, né? Ela silencia o corpo de dor. E ela mandou uma mensagem, amiga, tudo é perfeito. Eu precisava parar e eu tive que ficar parada na estrada durante 12 horas. Eu não vou ver o seu evento porque eu precisava olhar para a minha vida. Isso é amar a vida. Ela vai chegar na rodoviária e ela vai esperar o próximo ônibus. Isso é amar a vida. Teve dor, mas ela ama a vida dela. E eu vou levar um presentinho para ela, de amor. Eu te respondi? Fez sentido, gente? Oi, Ana. Ui! Ai, perdão, falei muito perto. Eu vejo no seu Instagram sobre você falar um relacionamento sobre uma pessoa de apego ansioso com um apego evitativo. Sim. Eu infernizei meu namorado porque eu tenho apego ansioso e ele tem apego evitativo. E a gente tá num impasse aí. Você infernizou ele para vir? Não, eu infernizei ele na vida, na vida. E a gente tá num tempo de pensar se a gente vai continuar a relação. De 3 dias pra cá, depois de 9 meses de namoro e tudo que a gente construiu. E tá sendo bem difícil como lidar com uma pessoa de apego evitativo. Você promete não contar pra ninguém? Eu sou uma pessoa de apego evitativo. E olha só, eu sofri com dependência emocional e sofri com apego ansioso. Vocês viram? O que eu quero dizer pra vocês? O apego ansioso e o apego evitativo não são coisas fixas. Elas mudam conforme a relação. A minha vida inteira, a minha vida é bem complexa, tá, gente? Mas a minha vida inteira, como eu fui... a minha mãe sofreu muito. O que acontece com a relação íntima? Eu vi a relação íntima como algo ruim. Então, a relação íntima me gera uma coisa esquisita. Só que eu entrei num relacionamento com o evitativo. E daí o que acontece? O evitativo, ele não responde na mesma velocidade que o ansioso. O evitativo tem uma dificuldade muito grande na afetividade física. Ele até é carinhoso, mas ele precisa do espaço dele. Ele tem uma necessidade de autossuficiência e isso é confundido para quem está em anseio como falta de interesse. E não é que a gente não é interessado, o problema é que a gente tem medo que o nosso mundo seja invadido. Só que daí quando eu peguei uma pessoa extremamente evitativa, eu comecei a achar o quê? Eu comecei a achar que a pessoa não gostava de mim, que era desinteressada. Eu tomei do meu próprio veneno, só que num nível mais alto. E eu comecei a ficar ansiosa. Então, não termine o seu relacionamento antes de ficar segura. Por isso que eu fiz o canal de assinatura, que daí eu entendi, eu tenho que operar no seguro. E o seguro, ele entende a vida exatamente com esses itens. É a sensação de inteireza, não me falta nada. E olha, parece maluco o que eu estou te dizendo, mas sabe na relação íntima, quanto mais você solta o outro, mais o outro faz o quê? Vem! E quem está sofrendo com apego ansioso tem medo. Tem medo de soltar. Solta esse cabelo, menina. Você nunca mais vai esquecer do meu cabelo. Você solta. Você sabe por quê? A hora que você soltar, ele vai ver a mulher maravilhosa que você é. E vai falar assim, meu Deus. Sabe, quando você cuida da sua inteireza, quando você cuida da sua vulnerabilidade, tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você querer essa pessoa. Quando isso acontece, você abre seu coração. Abre para quem você realmente é e solta. Qual é a tua flor preferida? Rosa. Rosa. Tem uma rosa ali. Qual seria o melhor lugar para ela? Ali ou num canteiro? Num jardim? No jardim. É lá onde ele deve ficar e onde você deve ficar. Muitas vezes queremos catar a rosa e colocar aqui. Eu nunca vou esquecer o dia que eu encontrei uma menina no supermercado, ela veio, me abraçou, ela chorou, ela disse, Dona Ana, eu entrei no canal de assinatura para salvar meu relacionamento, mas eu salvei a mim mesma. E aí eu, curiosa,
sem sensibilidade alguma. Você salvou seu relacionamento também? Ela, sim. Isso foi bônus. Sabe qual é a beleza da relação? Ensina sobre nós. Essa é a beleza. Como que é seu nome mesmo? Natália. Sabrina, dá um abraço ali nela. Receba amor. Já que estamos falando de amor, abra seu coração. É sobre isso, viu? Esse é o momento presente. No momento presente, te falta amor? É isso. No momento presente, receba o meu amor, o amor da Sabrina. Às vezes ficamos cegos das pequenas manifestações de amor. Uma salva de palmas para a Natália. Afinal de contas, ela corajosamente expôs a vida dela aqui para poder contribuir com a nossa vida, né? Alguém mais? Oi, Ana, tudo bom? Oi. Patrícia. Ana, Ana, o que você daria assim alguma dica para estudante de psicologia? estudante de psicologia? É. Não fazer psicologia. Brincadeira! Estudante de psicologia, estude. Vou te dar. Gente, não é porque eu tô vendendo, não, tá? Mas é que assim, ó, meu canal de assinatura tem uma literatura. Você viu? Então é aquela literatura. Eu te mandei mensagem várias vezes. Ah, desculpa. Eu sou evitativa, esse é o problema. Mas vamos lá. O evitativo ama. De nada, vai, pode ficar tranquila. O evitativo, ele ama, só que ele não responde, ele tem essa dificuldade. Então, você sabe uma coisa curiosa do evitativo? Ele é sociável no começo, ele é sociável com as outras pessoas, mas é uma forma disfarçada de eu sou sociável aqui, não me perturbe lá. E para esconder, inclusive, para ocultar a sua inabilidade social, íntima. Daí ele sai como simpático, né? Mas respondendo lá, estude coisas fora e aquilo que é prático, relacionamento, porque é relacionamento que mostra quem a gente é, não é fora do relacionamento. Por que as pessoas estão ficando cada vez mais solteiras e sozinhas? Porque daí é fácil, não olha a sombra. Ana, deixa eu perguntar, a sua abordagem, qual que é a sua abordagem? A minha é integrativa, tá? Então a gente avalia os 4 corpos. É o corpo físico, o mental, o emocional, que é o corpo de dor, e o espiritual. O espiritual não tem nada a ver com religião. O espiritual tem a ver com amor. Aqui eu acabei de dar para vocês os 5 tópicos da espiritualidade. Inteireza, vulnerabilidade, coração aberto, liberdade. Isso é espiritualidade. Tá? Obrigada. Nada. Porque o corpo de dor, inclusive, por que a gente fala dos 4 itens? O corpo de dor, quando a gente está em corpo de dor, a gente literalmente sente dor física, tá? Eu tô com uma pereba aqui do lado da boca, porque eu precisei falar um não, que eu não queria. Veio a pereba. Essa situação estava me controlando. Saiu umas perebas na minha pele. Porque a pele é a nossa proteção, a nossa barreira contra o externo. Mulheres com problemas de endometriose, problema no seio, é a sua predominância feminina sendo invadida. Então o corpo físico sempre conta uma história. O corpo de dor, ele se manifesta fisicamente. Quer saber se você está em corpo de dor? Você está vivendo em dor, você está reclamando, você está dormindo pouco, você está com feridas, o câncer começa com o corpo de dor. Por isso a minha base é integrativa. Tá? Certo, pessoal? Acho que é isso, né? Deu? Muito obrigada. Eu amei estar com vocês e eu espero que vocês voltem para casa com muito amor no coração de vocês. Agora eu posso tirar minha vulnerabilidade. Não esqueçam lá, se vocês quiserem um e-book do Corpo de Dor, é só me mandar It Brains. Ok? É isso.